Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre gravidez após os 35 anos. Quem tira as nossas dúvidas, minha convidada, é a doutora Paula Fittbeck. Ela é médica, ginecologista, obstetra, também especialista em reprodução humana. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre gravidez após os 35 anos, aproveite a oportunidade. Esse é um tema bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor e a gente tenta falar quanto é possível, né, sobre esse tema. Então aproveite essa oportunidade para tirar a sua dúvida. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/DeniseLu, que eu estou te esperando lá no meu Instagram também, @DeniseLu, que você já conhece as plataformas, as mídias sociais aqui da Hit TV, você acompanha tudo lá no YouTube, no canal Hit TV e também no Instagram, @TVHit, onde você consegue acompanhar aí tudo de pertinho também dos bastidores aqui de toda a programação da Hit. Hoje, para falar sobre esse assunto que não podia ser mais atual, que é gravidez após os 35 anos, eu tenho o prazer de receber a doutora Paula Fittbeck. Ela é médica, ginecologista, obstetra também, especialista em reprodução humana. Doutora, eu adoro quando você vem. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu adoro estar aqui novamente também. Muito comum, né, doutora? Mulheres e casais, né? Correto, acho que a gente ia falar casais procurando após os 35 anos, mas aí após os 35 anos da mulher, né? Exato. Que é o que importa aqui. Buscando, inclusive, planejar essa gestação para depois dos 35, doutora? Na verdade, a gestação após os 35 ou por volta dos 35 anos tem se tornado, na verdade, mais uma regra do que uma exceção nos consultórios, né? Então, geralmente por volta de uns 33, 34, quem ainda não tem filho, né, ou a mulher ainda não casada para planejar, ou os casais que não pretendem ter filhos ainda, nos procuram ou para fazer uma avaliação da fertilidade, né, e já se preparar, né? Então, cada dia mais a gestação após os 35 ou por volta dos 35 tem se tornado comum, até pelas mudanças, né, na sociedade principalmente, o papel das mulheres no mercado de trabalho, estudos. Então, hoje acabou se tornando aí mais regra do que exceção realmente. Uma coisa que eu admiro bastante nos profissionais dessa área, doutora, os ginecologistas, os obstetras, os especialistas em reprodução humana, eles não vêm mais usando a palavra de uma mulher idosa para se referir a uma mulher depois dos 35 anos, né? Então, acho que isso também mudou, porque isso dava medo na mulher anos atrás também, né? Se a gente for procurar literatura, né, principalmente mais acadêmica, dos livros mais antigos, você vai ver que definição de primigesta idosa era após os 35 anos, né? Então, isso, hoje em dia não existe mais, não tem nem cabimento nós classificarmos as mulheres com 35 anos como primigestas idosas, né? Então, na prática, a gente tem meio que deslocado essa gestação mais tardia para após os 40 anos, né? Então, mas lembrando também que não é contraindicação nenhuma, né? Existem alguns riscos maiores após os 40, mas nenhum deles contraindica, né? A não ser que tenha alguma causa específica, né? E 35 anos hoje é o nosso dia a dia, na verdade, né? E não só 35, mas assim, após os 35, por volta dos 35. Então, esse conceito, né, já não é mais tão atual, né? Mas se a gente for procurar ainda literatura, essa definição ainda ela é encontrada, né? Você falou de avaliação da fertilidade. Achei isso tão interessante, porque me parece que isso dá uma tranquilidade também para
para esse planejar, né? Se é isso que o casal quer fazer. Não, com certeza, né? Então, a gente sabe que entre os 20 e os 30 anos, né, a gente tem ali o auge reprodutivo, né? Então, é o período que a mulher ela está mais fértil e que a gente tem menos complicações, tanto para conseguir engravidar como um todo, né? A gestação como um todo. Mas entre os 20 e 30 anos não existe mais, né? Então, geralmente existiu aí uma exceção, né, nesse caso, ou um susto, né? Então, a mulher geralmente ela começa a pensar a partir dos 30, né? Que é quando hoje em dia ela está mais próxima do casamento e já meio que se estabeleceu no meio do trabalho e socialmente. Então, hoje em dia, se você for ver estatística, né, você fazer uma preservação da fertilidade ou avaliar a fertilidade antes dos 35 tem um benefício muito grande, né? Então, uma coisa é uma menina que congela, por exemplo, óvulos, ou um casal que opta por congelar até embriões antes dos 35 e outra coisa após os 35. Principalmente após os 37 anos, né? Na verdade, se a gente for ver a literatura mais atual em infertilidade, na verdade em reprodução assistida, existiu já um deslocamento um pouquinho mais à direita dessa curva, dos 35 para próximo aos 37. Então, parece que existe uma programação genética mesmo da natureza, né? Biologicamente, o ovário ele sofre uma queda muito mais acentuada e irreversível após os 37. Então, seria assim, abaixo dos 35 o ideal, entre 35 e 37 está na hora e após os 37 a gente já tem que ser um pouquinho mais objetivo. Então, as coisas têm que ser mais rápidas, né? Então, melhorou um pouquinho aí a questão dos resultados e deu um pouquinho mais de tempo. Mas, antes dos 35 é sempre melhor. Quando a gente fala de gravidez, parece que é só querer. O casal quis, casal engravidou. Não é assim. A gente sabe que tem aí muitos casais que sofrem, que demoram. Eu quero saber o que é normal, porque tem uma ansiedade, de repente você planejou e deixou ali... às vezes o casal quer planejar tanto, né? Que até escolher o mês da criança nascer, não sei, parece que a gente quis controlar tanto o tempo todo e isso eu acredito que não dê para controlar. Conta um pouquinho pra gente, o que é normal? Esperar quanto tempo? Quanto tempo de tentativas, né? Isso se baseia bastante na idade da mulher, na idade do óvulo, né? Então, um casal que tem relações sexuais no período fértil por um período de até 1 ano, quando a mulher tem menos do que 35 anos de idade, ainda é considerado normal, tá? Então, vê-se que depois desse 1 ano, é indicado que se investigue, né, as causas de infertilidade. Se a mulher tiver mais do que 35 anos, a gente já reduz para 6 meses de tentativas, né? Então, passaram-se 6 meses, o casal não engravidou, acima de 35 anos já se orienta uma investigação, né? Lembrando que algumas vezes existem exceções, né? Então, por exemplo, mulheres já com antecedente ou história familiar de menopausa precoce, né? Mulheres que fizeram quimioterapia, que têm uma endometriose muito grave. Então, qualquer fator a mais de infertilidade, né? Ou um fator masculino já conhecido, também a gente não vai esperar 1 ano, né? Então, nesses casos, às vezes até um pouco menos até do que 6 meses, né? Mas, em regra, 1 ano abaixo de 35 e 6 meses acima de 35 anos. Aí, se você chega para o casal e fala que vai precisar investigar, porque já passou ali o período do que seria o normal, né? Que a maioria dos casais conseguiria engravidar, já parece que eles vão ser candidatos a uma reprodução assistida. Não é assim também, né? De repente você investiga, pode ser uma coisa tão simples, tratou ou no investigar engravidou. Exatamente. Não necessariamente o fato deles não terem engravidado naquele período estabelecido pela literatura quer dizer que eles têm infertilidade, né? Então, muitas vezes a gente tem um quadro de anovulação ou de
uma diferença na ovulação da maioria das mulheres. Então, isso é muito frequente. Elas, hoje em dia, têm muita... Assim, é muito frequente você encontrar aplicativos, né? Então, aplicativos para seguir o ciclo e o período que eu estou mais fértil. Mas esses aplicativos, eles baseiam-se numa maioria das mulheres. E nem toda mulher tem aquele ciclo reguladinho de 28 dias, né? Como os aplicativos foram programados, né? Então, às vezes, é mais um ajuste da ovulação do que qualquer outro grande problema, né? Agora, às vezes você tem, né, um fator masculino, né, que você facilmente resolve, não sendo muito grave. Então, alguns detalhes que não necessariamente vão levar aquele casal a fazer um tratamento de reprodução assistida, né? E também a gente vai ter a oportunidade de falar desses tratamentos, eles vão dos menos até a maior complexidade, né? Mas tem os menos complexos, né? Tem as alternativas que são mais simples, né? Para ajudar esse casal. Sim, com certeza. Muitas vezes só uma indução da ovulação, ou mesmo nem usando indutores, só um acompanhamento do ciclo, né? Uma monitorização, já é o suficiente, né? Então, até os passos, daí depois uma inseminação, às vezes alguns procedimentos cirúrgicos, né? Então, eventualmente, você identifica algo que existe uma correção cirúrgica e não vai precisar de uma reprodução assistida, até a própria fertilização in vitro, né? Então... Sobre a endometriose, me parece que porque hoje as mulheres engravidam menos e mais tarde, parece que a gente está mais suscetível a ter endometriose. É verdade? É isso mesmo? Ou existe uma programação, uma tendência da mulher a ter endometriose? Porque a mulher, às vezes, que não tem os sintomas e nunca tentou engravidar, ela nem sabe que tem um problema que pode dificultar, né? A endometriose... ela é uma doença hormônio dependente, né? Então, ela já existe uma predisposição genética, né? Muitos genes já identificados, mas ela começa a se manifestar a partir do momento da menarca. Então, a menina começou a menstruar, ela começa a apresentar os sinais e sintomas, né? Então, antigamente, a mulher com endometriose, ela casava-se muito cedo. Então, por volta dos 20 e poucos anos, ela já tinha a primeira gravidez. Às vezes, dali um ano, já tinha a segunda. Então, a própria gravidez, ela já é um tratamento para a endometriose, né? Então, aquele bloqueio hormonal e aquele processo gestacional, ela faz com que a endometriose se torne um pouco mais leve, né? E não deu tempo ainda para a doença, por exemplo, dos 20 anos, né, se manifestar de uma forma tão grave como ela vai estar manifestada aos 35 anos. Entendi. Então, ela recebeu o hormônio ali por uns 5, 6 anos de ciclos menstruais. No outro caso, já passaram-se 15 anos de estímulo para aquela endometriose, né? Então, ela se torna mais grave. Quando a mulher vai tentar engravidar, além do fato do ovário já ter uma reserva um pouco menor, ainda aquela doença já está mais avançada. E outro detalhe importante atualmente muitas meninas elas começam com anticoncepcional com 15, 16, 18 anos e elas usam continuamente até tentar engravidar. Então elas param e daí param, dali 1, 2, 3 meses começam a ter cólicas, né? Então, por quê? Porque o anticoncepcional, ele é uma das formas de tratamento também, é um dos tratamentos clínicos, né? Você faz um bloqueio químico da endometriose, ela não se submete àquele ciclo menstrual, então você realmente deixa ela dormindo. A hora que você para o anticoncepcional, que aqueles sintomas que já deveriam estar se manifestando e o diagnóstico já ter sido realizado, começam, né? Então, num período aí que ela está tentando engravidar. Então, coincide todos esses fatores, né? Então... você falou da questão do anticoncepcional e aí muitas meninas, muito jovens, né? Muito antes do início da vida sexual, que precisaram como remédio mesmo do anticoncepcional para tratar uma série de problemas, ficam se perguntando se essa dificuldade de engravidar não poderia estar relacionado ao uso desses medicamentos. Pode ou não? Parou de tomar o anticoncepcional, se a mulher não tem nenhum outro fator que de repente ficou ali escondido, já dá para engravidar? Sim. Sim, na verdade, o que acontece por exemplo, esse exemplo que a gente usou da endometriose, muitas vezes o anticoncepcional ele está mascarando
algo que já deveria ter sido diagnosticado mais precocemente, né? Então, a endometriose, o ovário policístico, né? Então, por exemplo, o ovário policístico, aqueles ciclos muito longos ou até amenorreicos sem menstruação, com o anticoncepcional eles são totalmente coordenados, né? Então, é o mesmo exemplo, mascarados. Mas ele causar uma infertilidade, não. Na verdade, ele não tem essa ação. A partir do momento que a mulher para o anticoncepcional e ela não tem absolutamente nada que a impeça de engravidar, geralmente nos primeiros meses isso acontece. Às vezes até uma falha, um dia, né? Exatamente. Uma menina muito jovem parou, esqueceu 2 comprimidos, engravida, né? A telespectadora manda uma pergunta aqui, ela mandou por mensagem particular, e mesmo ela tendo falado o nome dela aqui, eu não vou falar não, para permanecer daquele jeito que a gente combina. Se você manda mensagem particular, eu preservo a tua identidade, então participe. Ela adorou o tema de hoje, quer muito ter o 2º filho, ela já tem uma filha de 9 anos, tem ovários policísticos, tem 34 anos. Ela te pergunta, o fator da idade e dos ovários policísticos podem dificultar essa tentativa dela? Na verdade, se ela só tem o ovário policístico, né, e ela está tendo ciclos ovulatórios, aos 34 anos não, né? E o ovário policístico, na verdade, ele tem uma característica muito interessante na reprodução. Quando ele acomete a menina mais jovem, ele tem uma atividade mais intensa. Então, com o passar do tempo, ele vai melhorando. Então, os ciclos, muitas vezes ela descreve, eu quando era mais jovem, era adolescente, eu não menstruava só com medicação, mas agora, depois dos 30 e poucos, meus ciclos, eu estou menstruando. Muitas vezes mais longos, né, que é muito característico, mas totalmente ovulatórios. Se ela estiver menstruando regularmente, né, o que não quer dizer 28 dias, pode ser mais longo, mas regularmente, sem problema nenhum. Tem telespectadora na linha, vamos falar com a Daniele aqui de São Paulo. Oi, Daniele, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu sei que a pergunta é para acima de 35 anos, só que eu tenho 25. Tá. E eu tomei o anticoncepcional ciclo 21 durante uns 5 anos. E eu fiz os exames e, segundo o médico, está tudo ok e eu quero engravidar. Aí eu queria saber uma coisa, se é mito ou é verdade isso de quando você para de tomar o remédio ainda fica no organismo, pode demorar um tempo para me engravidar? Obrigada, Daniele. Um beijo para você. Eu acho que é legal a gente falar mais uma vez, porque essa é a pergunta recorde aqui, né? Então, e ela tem 25, super jovem, né? E quer saber se é mito ou verdade que demora um pouco para o anticoncepcional sair do organismo. Não, na verdade é um mito, né? Isso, muitas vezes até a mulher para o anticoncepcional, principalmente na idade dela, e fala, mas eu não menstruei, como que eu engravidei? Já na primeira ovulação, ela já engravida, sabe? Então, assim, é muito frequente que isso aconteça nas meninas mais jovens. O anticoncepcional, ele realmente não causa. Se tiver alguma dificuldade, geralmente é por algo que ainda não tinha sido diagnosticado. Agora, se tiver uma oportunidade, uma opção de utilizar um anticoncepcional que não seja hormonal, é bom para todo mundo ou para aquele grupo de risco que certa vez a gente até já conversou aqui sobre isso? Depende muito do caso, né? Então, assim, por ser hormonal, é óbvio que tem algumas contraindicações, mas não necessariamente é ruim, né? Então, hoje em dia, você tem anticoncepcionais de baixa dose, né? Existe um mecanismo protetor contra, por exemplo, câncer de ovário, cistos, né? O próprio tratamento da endometriose. O que tem que se tomar bastante cuidado é seguir essa paciente, né? E após um certo período, né? Então, por exemplo, um limite de pelo menos uns 10 anos, oferecer um outro método para ela. Por quê? Porque ela vai estar mais velha, né? Então, ela já vai ter mais riscos de um evento trombogênico, ela já vai ter sido submetida há bastante tempo a esse nível hormonal, né? A gente já tem uma queda dos nossos hormônios fisiológicos, estão fazendo com que, por exemplo, energia, libido caiam. Então, você ainda vai dar o anticoncepcional para essa moça, então pode piorar. Então, você tem que expor para ela, né, outros métodos, né?
menopausa precoce é algo a gente se preocupar quando a pauta é gravidez após os 35? Sim. Sim, então uma mulher com menopausa precoce após os 35 é completamente diferente de uma mulher que não tem, né, esse risco. E de 35 a 40 pode acontecer? Sim, geralmente. E geralmente é a idade que acontece. Né? Então, geralmente ali uns 36 em diante, a gente já tem quadros em que você vê alguns exames compatíveis com mulheres de 45, né, 40 anos. Né? E é um período que, apesar de você ter uma menor quantidade, geralmente você ainda tem os benefícios da qualidade. Né? Então, dos óvulos. Exato. Você ter uma baixa reserva nem sempre significa que você tem uma baixa qualidade ovular e embrionária. Né? Então, muitas vezes a menina, até antes dos 35, ela tem aqueles valores, por exemplo, antimileriano, né, que está muito na moda, mais baixos, mas no primeiro mês ela engravida. Né? Ou a gente fazendo uma fertilização, você vê uma qualidade embrionária muito boa e ela engravida. Então, a chance dela é geralmente baseada na idade do óvulo, né? Com raras exceções. Né? E o inverso também. Às vezes você tem mulheres de 41, 42 anos com uma quantidade muito grande, até muito superior às mulheres da idade dela. E isso não necessariamente significa qualidade. Né? Então, existe uma diferença que precisa ser bem explicada, né, para os casais. Já a gente fala mais sobre essa questão da qualidade, que me parece que é muito mais importante do que a quantidade, que às vezes a gente se apega na questão da quantidade, né? Já a doutora fala como é, quem são as mulheres candidatas a fazerem esse exame aí antimileriano, né? Desse marcador aí que hoje tantas pessoas vêm se interessado em fazer. E o que dá para fazer quando você chega, de repente, aos 35 anos... E você conversou com seu marido, vocês não está na hora ainda, vocês não querem, vocês têm o desejo de terem filhos, mas não naquele momento ainda, né? E vamos combinar, um casal, né? Uma mulher aí aos 35 anos e um casal por volta dessa idade, muito jovens, são pessoas muitíssimo jovens, né? Já a gente vai falar sobre essa questão, também quais são as técnicas de reprodução assistidas aí que estão disponíveis para nós, do mais simples ao mais complexo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Paula Fittbeck. Nós estamos falando sobre gravidez após os 35 anos. Um cenário muitíssimo comum, hoje tratado com muito mais tranquilidade, tanto pelas famílias e principalmente pelos médicos, que é quem, né, vai dar esse apoio aí para esse casal que decidiu, escolheu, e eu acredito muito nisso. Doutora Paula Fittbeck é ginecologista obstetra, também especialista em reprodução humana. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as técnicas disponíveis hoje para ajudar os casais que têm algum problema de infertilidade, que simplesmente não conseguem engravidar, porque também existem os casos, a doutora vai explicar depois, onde não tem uma causa, não se encontra uma causa. Acho que isso angustia ainda mais esse casal, a gente vai entender mais sobre isso, mas vamos lá. Antes eu vou recapitular um pouquinho a pergunta de uma telespectadora que contou aí, tem 34 anos, contou que quer engravidar, fez uma pergunta e já tem um filho, uma filha, na verdade, de 9 anos. Ela é jovem, tem 34 anos, ela está em posição ainda de vantagem? Porque ela já tem um filho, né? Sim, com certeza sim. Né? Então, ela já teve uma gestação, ela já tem uma criança em casa, né? É óbvio que 9 anos, né, é um pouco relativo. É que ela teve a primeira filha muito jovem, né? Então, ela continua tanto com a vantagem da primeira criança, como com a vantagem da idade. Né? Então, obviamente existe. Agora, tem que tomar cuidado, às vezes, eu tive uma primeira filha com 36 anos e a segunda filha eu quero ter com 42. Então, já muda um pouquinho, né? O tempo aí é um pouco relativo, mas sempre é uma vantagem, né? Sempre é uma prova de que ela não tem nenhum problema. Não tem infertilidade.
as pessoas quando falam da idade, hoje, né, as pessoas vêm falando isso. Aí você queria saber se é mito ou verdade, se o ideal é ter os filhos dentro dessa faixa etária, ali até mais ou menos os 37, por volta disso. Porque muita gente fala assim, não, o importante é ter o primeiro filho até os 35 ou por volta disso. Aí depois não tem problema, continua com os riscos até de problemas cromossômicos, enfim, né? Exato. Na verdade, é um mito também, né? Ter o primeiro, né? Ou até ter dois, porque o que muda, na verdade, é a idade do óvulo, né? Então, estatisticamente, uma alteração cromossômica, ela vai se tornando cada vez mais elevada com o passar do tempo. Né? Então, aquele risco, mesmo ela já tendo crianças e filhos saudáveis, né, ele continua crescendo com o passar da idade. Né? Então, não que a infertilidade vá aparecer de uma hora para outra, mas existe uma chance maior de doença cromossômica, consequentemente abortamentos, né? E algumas afecções, né, ginecológicas, principalmente, né, a endometriose, por exemplo, com o passar da idade, ela também vai se tornando mais grave. Né? Então, é um mito. Vamos falar um pouquinho desses abortos espontâneos que podem acontecer, principalmente dentro do primeiro trimestre. Isso, já pensou uma mulher aos 35, 36, 37, consegue engravidar, faz o teste, deu positivo e há essa perda. Isso eu acredito, possa passar pela cabeça dessa mulher ou desse casal que era a chance que havia acontecido e perdeu. É muito comum ter essa primeira perda? Como que é isso? Na verdade, não por ser só a primeira perda, né? Mas é muito comum uma mulher, ela ter abortamentos, tá? É inerente da raça humana ter uma incidência de alterações cromossômicas muito elevada, né? Então, se a gente pega uma menina, por exemplo, de 25 anos, em torno de 10 a 15% das gestações nessa idade vão evoluir para um abortamento, né? Muitas vezes eles nem são diagnosticados, porque eles são muito precoces, né? E muitas vezes a gente não tem como comprovar a causa, né? Porque cerca de 70%, 80% dos abortamentos em gerais, eles são consequência de alterações cromossômicas ou erros de divisão celular naquele embrião, né? Então, isso acontece. Já numa mulher, por exemplo, por volta de 40 anos, essa incidência já sai de 15%, 20% para uns 35%, né? Numa mulher com 45 anos, a gente já tem uma incidência de 40%, ou seja, o envelhecimento se dá também nos óvulos, né? Então, aqueles óvulos mais velhos, eles têm uma incidência maior de apresentar alterações cromossômicas e erros de divisão celular. Né? Agora, isso numa gestação espontânea, né? Você não vai saber, você vai saber quando houver uma perda e a gente supõe, né? Porque a maioria é por conta disso, que havia, então, algum erro ali e o corpo simplesmente, a gestação não foi para frente. Exatamente. Já você me conta como é que funcionam as biópsias, porque eu vou retomar a questão da qualidade aqui desse óvulo, mas às vezes a mulher para fazer preservação de fertilidade ou os casais fazendo isso, então congelando embriões, quando esses embriões são biopsiados, às vezes você já percebe que a qualidade já não era tão excelente, né? E às vezes numa idade onde era para ser. Já você conta se isso pode acontecer. A telespectadora mandou uma pergunta aqui, ela tem 36 anos, nunca teve filhos, ela teve endometriose o ano passado, tirou o ovário esquerdo e as trompas, mas não tenho... Ela não é casada, então ela conta aqui que o medo é ela não poder engravidar. A preocupação dela veio porque a menstruação dela já não existe mais, ela não menstrua mais. Pergunta se é comum isso acontecer. Então, um ovário e as trompas ela retirou via cirúrgica aí. Na verdade, assim, se ela ainda tem um dos ovários funcionantes, ela deveria estar menstruando, né? Então, ela
precisa procurar uma avaliação, né, especializada, de preferência, porque ela já tem, né, um histórico um pouquinho mais severo do que a maioria das pacientes, né, para que faça uma avaliação aí, principalmente desse perfil hormonal, da reserva ovariana, e identifique o motivo dela não estar menstruando, né. Se ela ainda estiver com a função ovariana preservada, né, no caso dela, eu acho que discutir sobre um congelamento de óvulos, uma preservação da fertilidade, seria algo bem adequado, né? Então, para que ela tenha aí um futuro reprodutivo mais garantido. Então, ainda dá para fazer essa preservação, tem que estudar o caso, mas de qualquer forma, se ela tiver o desejo de engravidar, ela precisa desse especialista, buscar isso rapidamente. E ela vai precisar de uma ajuda e vai precisar de uma assistência nessa gestação, né? Aparentemente, sim, tá, né? Perfeito. E é importante buscar essa ajuda, né? E isso também previamente, né, doutora? Porque a vida, às vezes, né, vai por caminhos que a gente não pode imaginar. Quantas mulheres tão jovens que ainda nem eram casadas, precisaram se submeter a uma quimioterapia, por exemplo, tiveram câncer e na época nem passava pela cabeça, né? Então, o médico precisa avisar, né, doutora? O grupo, principalmente dos oncologistas, né? Então, isso tem melhorado muito, né? Então, nos últimos anos, tem-se também essa preocupação, né? É óbvio que sempre tem que priorizar a saúde, como está a evolução da doença, no caso, mas na maioria das vezes é possível fazer esse congelamento, né? Inclusive, principalmente nas mulheres com câncer de mama, né? Que tem-se aí um mito de que, como ela tem câncer de mama, ela não pode fazer o congelamento pelo uso dos hormônios, mas isso não é verdade, né? Você vai dar, obviamente, um nível hormonal numa carga mais elevada, mas é por um curto período de tempo, e você tem protocolos que usam medicações protetoras, então que mantêm os níveis hormonais, principalmente do estradiol, que é o grande vilão, em níveis baixos, né? Então você não submete a um risco maior e você garante ali, né, no futuro que ela possa, pelo menos, tentar engravidar, né? É óbvio que você não tem uma garantia de 100%, na verdade, em quase nada, exatamente. Mas isso muitas vezes é importante e vai ser fundamental aí para o futuro dela. Tá. Doutora, vamos atender a telespectadora? Está na linha a Ana, fala conosco da cidade de José Bonifácio. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia. Seja bem-vinda, fica à vontade, a doutora já te ouve. Obrigada. Posso fazer a pergunta então? Pode sim. Doutora, por favor, atualmente eu tenho 40 anos, filhos eu ainda não tive, só que eu tive 2 gestações que ocorreram em 2 abortos. Eu estava na primeira gestação com 37 anos, na segunda com 39, ambas gestações naturalmente. A minha pergunta é, as 2 gestações exatamente pararam de evoluir com 5 semanas e 6 dias. Isso é uma coincidência ou pode me dar pistas, indícios de qual o possível problema? Obrigada pela sua pergunta, Ana. Um beijão para você. Doutora, 40 anos, não tem filhos, 2 gestações, 2 perdas, com 37 e 39, e as 2 com 5 semanas e 6 dias. É uma excelente pergunta dela, na verdade. Nesse caso, por ser bastante precoce, tem um indício maior de alteração cromossômica, realmente, né? Não que ela vá 100% do caso ter uma terceira, né? Mas indica que pode ter sido uma alteração cromossômica, né? Que a natureza não deixou que evoluísse, né? E ela, por ter esse histórico, estar já com 40 anos, o ideal seria que para uma próxima gestação, né, ela procurasse um especialista e tentasse ser um pouquinho mais objetiva, né? Apressasse um pouquinho aí as coisas para que a idade não prejudique ainda mais, né? Vamos entrar então na questão do que está disponível aí de técnicas. Eu quero falar sobre
vocês analisam esse material, né? Então, quando se trata de uma reprodução assistida, o material ele é avaliado, ele é analisado, ele pode ser submetido a uma biópsia, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho do mais simples, então, que é indução de ovulação, seria isso? A indução, o mais simples de todos seria fazer aquele controle, né, que você falou de ovulação e orientar o momento que o casal deve ter relações, né? Então, esse seria o mais simples. Em segundo, você tem a indução da ovulação com coito programado, né, que a gente descreve, que é usar alguns indutores, geralmente numa baixa dose, né, porque aquela gravidez vai ser algo espontâneo, você não vai controlar o número de óvulos ou de embriões, né? Então, numa dose mais baixa, através do uso de medicações e controle através do ultrassom transvaginal e, eventualmente, alguns exames de sangue, né? Daí, no momento da ovulação, o casal tem as relações e depois nós fazemos, geralmente, algum suporte hormonal, pensando no nível endometrial, de progestágenos e assim por diante. Depois, a gente tem os tratamentos de inseminação intrauterina, tá? Que obrigatoriamente devem ter análises seminais compatíveis com o tratamento, ou seja, não podem ser fatores masculinos ou moderados ou graves, né? Geralmente os mais leves, né? E as tubas uterinas, através daquele exame que chama esterossalpingografia, devem estar normais, né? Tanto na permeabilidade como na função, né? Então, nesse caso, você faz exatamente a mesma indução, né, do coito programado, mas no momento que seria o casal namorar em casa, a gente faz o processo. Então, existe um preparo seminal, uma manipulação seminal, né? Ele coleta no laboratório, faz todo aquele preparo e daí insemina-se dentro do útero. Então, inseminação intrauterina. Todo o resto, que é a tuba captar o óvulo, haver o encontro do óvulo com o espermatozoide, a fertilização e o processo ali de caminho das tubas para o útero de nidação, é natural também, né? Então, depende aí de todas essas variáveis. E a fertilização in vitro, né? Que é o processo mais complexo, né? Que pode ou não envolver a biópsia embrionária, né? Então, o que se faz na fertilização in vitro? Na verdade, eu induzo com essas medicações, mas numa dose mais elevada, porque eu posso ter o controle, e bastante individualizada, então depende muito da idade, da reserva ovariana, do caso, mas o período ali de indução é muito semelhante, né? Faço através de ultrassom transvaginal também, e no momento que seria a ovulação, a gente faz a coleta dos óvulos, né? Que é um procedimento minimamente invasivo, que a paciente é sedada, né? Com uma anestesia endovenosa, com anestesista, e a gente faz o procedimento guiado por ultrassom. Então, nós captamos através de uma sucção com uma agulha no probe do ultrassom os óvulos de dentro do ovário. Daí, neste dia mesmo da coleta, nós fazemos a coleta seminal, que é o mesmo processo de um espermograma, na maioria das vezes, né? Em casos seletos, você tem a punção, até uma microdissecção testicular, dependendo do caso, mas na maioria das vezes é uma coleta seminal simples. E nesse dia já se faz a fertilização in vitro propriamente dita, né? Que é injetar um espermatozoide dentro do óvulo, né? A partir daí se faz a manipulação embrionária, né? Então, aquele embrião que se fertilizou in vitro, ele se desenvolve in vitro, né? Até o período ali que o embriologista ou o colega está acostumado. E, hoje em dia, havendo biópsia, né? Que não é indicado para todos, mas é um direito de todos os pacientes fazerem, mas existem algumas indicações formais. Geralmente no 5º dia, né, que é a fase que ele já está em blastocisto, 5º ou 6º dia, faz essa biópsia e nós vemos o resultado cromossômico, né? Então, é importante que não se vê todas as alterações, né? Então, tem um pouco de mito em relação a isso, mas cromossômicos a gente consegue identificar. E a principal causa da gestação não ir para frente, né? Na principal causa, em torno de 70% a 80%, né? E da FIV não dá certo também. Né? Então, a gente já tem essa análise embrionária cromossômica. E
No caso de congelar o embrião, depois você só prepara o endométrio e transfere o embrião congelado, né? Em alguns casos, você faz a transferência do embrião que a gente chama fresco, naquele mesmo ciclo, né? Então... Tudo depende de como está esse organismo da mulher, né? Se ele está preparado ali para receber e se é a vontade ali desse casal de receber na hora ou de congelar. Sim, e depende também, às vezes, do resultado da biópsia, né? Então, porque na maioria das vezes, na verdade, com biópsia, se opta pelo congelamento, porque os resultados, eles, não em 100% das vezes, que depende da técnica, mas na maioria das vezes tendem a demorar em torno aí de uns 10 dias. Então, você opta por congelar. Né? Existem aqueles casos de doenças monogênicas também, né? Então, o que é isso? São sondas específicas para algumas doenças genéticas familiares. Então, aquelas distrofias, por exemplo, doenças como fibrose cística, Hunt. Então, algumas doenças que são familiares genéticas, elas já podem ser identificadas através de sondas específicas para aquela mutação e sendo que a gente retira aí da família aquela mutação. Né? Já a gente fala do que diz a lei a respeito do número de embriões transferidos, de acordo com a idade, e o que os casais, a gente sabe que tem um limite máximo, né? Mas o que os casais vêm preferindo, né? Se é tentar, de repente, uma gestação gemelar, para logo ter os 2 filhos, se esse for o desejo, de uma vez, e também os obstetras, eles não costumam se alegrar tanto com gestações gemelares. Já você me conta se após os 35 a situação fica mais complicada ou se é complicado sempre. Já a doutora vai explicar. A Érica está na linha, fala conosco da cidade de Mineiros, em Goiás. Oi, Érica, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode perguntar. Eu tenho 25 anos e eu fiz uma ultrassom para tentar engravidar. Depois que eu fiz essa ultrassom, eu descobri que eu tenho útero retrovertido. E desde que há 1 ano eu parei de tomar injeção, né? E nunca mais eu menstruei. Eu queria saber se ocorre algum risco. Érica, eu perdi o comecinho da sua pergunta. Eu só entendi do diagnóstico desse útero retrovertido para frente. Retoma pra gente lá o início, por favor. Eu estava tentando engravidar. Tá. E aí eu fiz uma consulta. A doutora me pediu uma ultrassom e eu fiz. Só que eu descobri que meu útero é retrovertido. Tá. E aí eu parei de tomar injeção e desde então nunca mais eu menstruei. A injeção era de anticoncepcional, era isso? Isso. Tá. Tá joia. Quantos anos você tem, Érica? 25. 25. Doutora Érica tem 25 anos, estava tentando engravidar, fez um ultrassom, descobriu que ela tem útero retrovertido. Aí depois disso ela parou de tomar o anticoncepcional, não menstruou. Ela estava com método injetável, né? Então, existem alguns métodos injetáveis, principalmente com medroxiprogesterona, com uma dose bastante elevada, que a gente usa trimestral. Nesses casos, às vezes, existe um bloqueio maior, tá? Então, o que não acontece com o anticoncepcional ou com aqueles mensais, né? Eventualmente, pode ser isso. Né? Ela tem que excluir também algum evento de anovulação, por exemplo, o próprio ovário policístico, ele pode levar a uma anovulação e uma amenorreia, ela não está menstruando, e outras causas de amenorreia, né? Que vão desde centrais, por exemplo, ela não está tendo um estímulo hormonal, né? Hipófise, hipotálamo, ovariano aí corretamente, até alguma causa orgânica, né? Então, ela tem que investigar e tem que ver quanto tempo, né? A medroxiprogesterona pode demorar até 3, 4 meses em alguns casos, né? Porque ela é jovem, né? Então, não é comum, né? E o útero retrovertido, na verdade, não tem culpa nenhuma aí, tá? Na verdade, a posição anatômica é uma variação anatômica normal. Algumas mulheres têm que não existe uma dificuldade maior de engravidar. Um mito, né? Porque muita gente fala dessa dificuldade. Isso, mas ele não existe e nem muito menos associação com a irregularidade do ciclo, né? Então, ela não precisa se preocupar, na verdade, com o útero retrovertido. É mais com essa não menstruação, né? Tem que descobrir realmente o que está acontecendo. Mas ela está de olho, também se
né, esperar um pouquinho aí, não vier a menstruação, buscar o médico, porque com certeza dá tempo dela usar uma série de ferramentas, né? Sim, provavelmente é algo mais simples de resolver. Doutora, o que diz a lei sobre a transferência de embriões? Né? Então, não se pode transferir assim, simplesmente, tem uma regra, né? A vontade do casal também, porque às vezes o casal não quer ter de jeito nenhum gêmeos e às vezes quer, né, doutora? Existe assim, já existe uma legislação, né? Nem sempre existiu, né? Então, se a gente for ver no passado, aquelas transferências 5 até mais, embriões eram muito frequentes, né? E até a embriologia tinha resultados inferiores, então até se justifica, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, até os 35 anos, é permitido que se transfira até 2 embriões. Dos 35 aos 40, 3 embriões e acima dos 40, no máximo, 4 embriões, né? Mas, assim, é importante que se tenha muito bom senso, né? Então, é óbvio que você pode discutir com o paciente, assim, você quer transferir 2 ou 1, né, até os 35, né? Agora, a grande dificuldade está aí entre os 35 e os 40, né? Que até pelo tempo, né, pela facilidade de você já ter gravidez gemelar, é muito frequente o casal meio que querer transferir 3 para ficarem gêmeos ou, né, achar que mesmo, né? Exato, e achar que 2 é garantia de gêmeos, né? Então não é. Hoje em dia, assim, particularmente eu tenho assim a minha conduta são 2 independente da idade, com exceções, né? Porque você também está vendo a qualidade do embrião que você tem ali, né? Exato. Então, assim, hoje em dia você tem o blastocisto, né? Você tem como assim, você avaliar a qualidade, você tem como fazer uma seleção cromossômica, né? Então, assim, e os resultados melhoraram muito. Então, assim, a chance de você ter uma complicação com um trigemelar, que é uma gestação muito difícil, é muito grande, né? Então, é muito complicado você transferir 3 embriões. Então, o número mágico, na maioria das vezes, é 2, né? Mas a transferência única, né? Então, que é a transferência de um blastocisto, hoje em dia tem sido cada vez mais preconizada. Então, congressos aí dos últimos anos, e inclusive em muitos países, principalmente europeus, se permite a transferência única, né? Nem que você transfira um de cada vez. Então, assim, isso já é lei em muitos países. Primeiro pelas complicações, né? Como você já descreveu dos obstetras, né? Então, prematuridade... Vocês não ficam muito felizes com a questão. Se falar que é uma gestação múltipla, já parece que é um problema sempre, em qualquer idade. Se você for ver também, a gente já falou aqui de definições, né, de literatura, gemelar geralmente está classificado nas gestações de risco, né? Ela está nos capítulos, né? É óbvio que mudou muito, lógico, né? A gente eu acompanhei várias gestações de gêmeos, grávidas levando com a maior tranquilidade. E levando até o final mesmo, 38, 39 semanas. Hoje mudou, né? Existe muito, né? Então a experiência aumentou, né? Os pré-natais, eles estão muito mais assistidos e você já vai preparado, né, para aquela gravidez. Mas, mesmo assim, existe uma incidência maior de todas as complicações, né? E a que a gente mais se preocupa, na verdade, é a prematuridade, né? Porque atrás da prematuridade pode vir muitas consequências graves, né, para o futuro daquela criança, daquela família e, assim, irreversíveis, né? Então, dependendo de quanto é essa prematuridade. Então, é por isso que, principalmente, os pediatras, né, e, assim, as sociedades como um todo, médicas, né, se organizaram nesse sentido porque existem consequências graves, né? Então, a importância é bom senso, né? Às vezes, você tem já um útero pós uma cirurgia uterina, né? Então, que aquele útero já tem uma complacência menor. Bom, aí não dá para ter 2, né? Nesse caso, você obrigatoriamente deve transferir um, né? Então, você não vai ter uma lei para isso, você vai ter uma lei para a idade, mas você tem o seu bom senso, exatamente. Então, é um pouco... assim, é caso a caso. Tá. Né? Agora, a única questão de transferir um de cada vez é o desgaste emocional?
Porque, na verdade, o corpo vai se organizar de novo, se não houver, se a gestação não for para frente, a FIV não foi para frente, o corpo se organiza de novo para que possa acontecer a implantação novamente. Assim, hoje em dia... A transferência, na verdade, sim, né? Na verdade, hoje em dia, isso é um pouquinho até controverso, porque a gente tem resultados conflitantes na literatura ainda. Tá. Mas se a gente for ver recentemente, saiu um estudo que mostrou que transferindo, por exemplo, 2 blastocistos, no caso até era com biópsia, né? E um deles já sendo suficiente, meio que isso diminuiria a chance de engravidar. Entendeu? Tá então, existe aí já uma tendência de que o bom embrião, ele vai engravidar sendo 1 ou 2. Ou seja, você aumenta a chance de 2, entendeu? Então, às vezes é difícil até você convencer essa paciente de que 2 não é tão bom, né? Então, você tendo um bom embrião, hoje em dia, principalmente com as biópsias e esses casos nesses países nos quais a gente só realmente pode transferir a taxa de gestação costuma ser a mesma, né? A questão é qualidade embrionária, é uma boa seleção embrionária, né, associada a um bom endométrio. Então, naquele caso que você tem um excelente embrião com um bom útero, um bom endométrio, você tem uma taxa de gestação semelhante, né? Transfere-se 2 muitas vezes pela questão probabilidade matemática, né? Óbvio que você tem uma chance daí um pouquinho maior, né? Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a doutora continua explicando aqui para a gente. Eu quero saber ainda sobre esse planejar, né, dessa gestação após os 35 anos, o congelamento, então, de óvulos, esse congelamento de embriões, onde não vai ser transferido ali no mesmo tempo, nem no mesmo ano, às vezes demora mais. Eu quero saber o que seria ideal e também de quantidade. A doutora falou dessa captação de óvulos, aí, pelo que eu acompanho, parece que você tem um número maior, aí de maduros já reduziu mais do que estão bons para serem fertilizados. E aí, quando você ainda tem o embrião, ainda tem um número mais reduzido. Quero saber se você pode fazer isso em várias etapas, porque o material que me parece mais escasso e mais difícil é o óvulo. No próximo bloco, a doutora explica. Até já. Nós já estamos de volta, hoje falando sobre gravidez após os 35 anos, um tema que é cada vez mais comum, uma realidade que cada vez mais acontece, está no nosso dia a dia. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Paula Fittbeck, ela é médica, ginecologista, obstetra, também especialista em reprodução humana. Doutora, eu falei dessa quantidade, não, porque eu entendi dos nossos outros bate-papos também que o material que é mais escasso, é mais raro e de onde depende mais a qualidade é o óvulo. Então, é o material da mulher. E aí você vai fazer um estímulo, pelo que você contou aqui pra gente, quando é caso de uma fertilização in vitro, e aí é a quantidade de óvulos que a mulher vai conseguir entregar, liberar ali para você. Desse número, eu acompanho vários profissionais, já há uma redução do que estava maduro, o que estava bom, o que era possível fertilizar. Conta isso pra gente, como que é. E essa conversa também, porque já conheci pessoas que fizeram essa fertilização in vitro, e aí há uma conversa, olha, tantos foram para frente, desde o número de óvulos e depois lá na frente dos embriões também, é assim mesmo? É isso mesmo. E esse período, digamos que assim, é o que gera mais ansiedade, né? Elas descrevem, os casais, na verdade, eles descrevem aí como um período aí meio de torturante, né? Nessa espera, né? Que são 5, 6 dias, né? Então, a quantidade do óvulo, ela vai depender muito da avaliação inicial, né? Então, por que acaba se pedindo o antimileriano ou um exame paralelo que é aquele de contagem de folículos antrais, né? Que, na verdade, ele tem a mesma eficiência do antimileriano. É que as pacientes, geralmente, elas se sentem mais
seguras, né? E elas entendem mais vendo o antimileriano, né? Então, é um número, é fácil de você demonstrar. Mas esse antimileriano, essa contagem de folículos antrais, vai já nos guiar a dose de medicação e já vai nos preparar e preparar os pacientes para o que a gente espera daquela indução da ovulação. Então, a grande vantagem que ele tem é essa, você já meio que prepara, né, de uma certa forma, com segurança os remédios e emocionalmente essa paciente, né, para que ela não tenha uma expectativa ou além ou aquém daquilo que o ovário dela apresenta, né? A partir do momento que a gente tem a indução, é quase que impossível você ter uma homogeneidade. Então, você não vai ter daquela onda folicular todos os folículos crescendo iguaizinhos, né? Acontece, mas digamos que numa frequência não muito grande, né? Então, de você ter todos os óvulos maduros numa coleta, que a gente diz maduros, é numa fase de M2, tá? Que a gente classifica. Então, você tem uma sincronia que é fisiológica, né? Então, alguns folículos, que são os óvulos, estão maiores no dia do coleta, outros menores. Mas o que a gente fertiliza são esses que são os óvulos maduros, né? Então, a partir do primeiro dia da coleta, você vai ter uma análise da taxa de fertilização, que é quantos óvulos fertilizados viraram um embrião, né, que é o primeiro dia. Então, aí você já pode ter um afunilamento, né, que você pode ter 100%, como você pode ter, por exemplo, 50%, né, o que já inicialmente acaba se tornando um pouco frustrante, né, e essa taxa de fertilização mais baixa também já nos deixa um pouco menos otimistas na maioria das vezes, né? Que não se espera uma taxa de fertilização tão baixa. Então, você pode ter o causa-óvulo ou o espermatozoide que muitas vezes aparecem ali, né? Então, é uma notícia meio nova, né? A partir daí, eles vão se desenvolvendo. Então, se o laboratório optar por ir até blastocisto, né? Então, na maioria das vezes, né, de 20% a 50% somente dos embriões chegam a blasto, né? Então, esse 20 a 50 tem a variação porque depende muito da idade, né, do óvulo. Então, numa mulher mais velha, está mais próximo do 20, numa mulher mais jovem, próximo do 50, mas muito raramente acima disso, né? Então, existe já uma seleção natural, né, no qual aquele embrião mais apto já vai sobreviver, né? Então, ele vai continuar o seu desenvolvimento e vai se mostrar um bom blastocisto. Aqueles embriões que não são aptos, eles bloqueiam, que a gente fala. Então, eles param o desenvolvimento e, nesse caso, a gente não tem embriões para transferir, né? E pode acontecer de não ter nenhum, né? Então, o importante é você expor todas essas situações antes, né? Então, para que a paciente saiba que aquilo pode acontecer, né? Então, vai ser sempre uma frustração, mas que ela já, de repente, saiba que isso pode acontecer, né? Exato. Você não vai chegar lá depois de todo o tratamento dela no último dia com uma notícia totalmente, assim, inesperada da primeira vez, né? Então, você tem que, durante tua consulta, e você tem um contato muito grande com a paciente, né? Muito... E tem uma parte emocional também que fica muito com vocês, desses pacientes, né? Porque eles confiam, eles entregam e eles estão nessa esperança que vai dar certo. Ao mesmo tempo, cada profissional que vem aqui e fala sobre isso, eu percebo, ok, a medicina reprodutiva evoluiu muito, mas ainda há suas limitações. E muitas, né? Então, assim, se a gente for ver estatística, né, nos melhores mundos, a gente tem ali 60%, 65%, 70%. Então, assim... Não é 100. Não é longe de 100, né? Então, e pra gente também é complicado. Sim. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente, por ter esse contato muito grande, né? Então, até a embriologia, são, assim, a gente, no dia a dia, a gente vai lutando juntos, exatamente. Agora, se você vai fazer esse embrião virar blastocisto, se chega ao 5º, 6º dia ou se vai congelar antes, o que define? É tecnologia de cada local? É vontade também? De repente o casal quer congelar ali uma quantidade maior e, pelo que eu estou entendendo, é mais fácil você ter uma quantidade maior antes de blastocisto. Sim, sim. Você tem que deixar essa opção para o paciente, né? A não ser que ele vá fazer, por exemplo, essa biópsia de 5º dia. Aí é só blastocisto. Daí não tem opção, né? Você até tem, hoje em dia, as biópsias em 3º dia, né? Mas elas, digamos que
são muito menos utilizadas e não tem muita justificativa, porque a técnica de blastocista é muito melhor, né? Muito mais coerente, né, com os resultados. Perda por congelar? Não. Não, bons embriões não mais, não. Você pode ter um pouco de perda na implantação pela biópsia. Tá, então isso também então, tem a biópsia que ser também descrito. traz um risco. Em alguns casos, sim, tá? É uma incidência muito baixa, mas se o paciente for procurar, por exemplo, todas as literaturas sérias, ele vai identificar ali uma incidência um pouquinho maior de você diminuir a taxa de implantação pela manipulação, né? Porque é simples de entender, você tira uma parte, né? Uma parte hoje em dia do trofo ectodeme, que já não é mais o polo embrionário, mas de qualquer maneira é uma manipulação, né? Agora, o bom embrião, um bom laboratório, uma boa vitrificação, ele vai resistir. E tem uma vantagem muito grande hoje em dia, que é o resultado obstétrico. Tá? Então, você vai achar muitos estudos que aquela placentação, depois que você reduziu aquele monte de hormônio que você deu para aquele endométrio, ela é mais fisiológica, né? Então, isso... Porque estava preparado para um outro passo, né? Exato. Aí, depois que você trabalha nele para reduzir também, fica mais o que seria o normal. Mais fisiológico, porque aquele nível hormonal, ele muitas vezes muda a expressão gênica do endométrio e existe aí um risco maior de restrição de crescimento, falha de placentação e assim por diante. Tem telespectadora na linha, vou conversar com a Lucicleide, fala conosco do estado da Paraíba. Oi, Lucicleide, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode perguntar. Tá. Doutora, eu já fiz tratamento de ovário policístico por 6 meses. E, mesmo assim, eu ainda continuo com cisto. Eu queria saber se tomando indutor eu conseguiria engravidar. Eu tenho 27 anos. Já faz 8 anos que eu sou casada. Tá. Obrigada, Lucicleide. Um beijo para você. Doutora, 6 meses fazendo tratamento, né? Para os ovários policísticos. Tem 27 anos, jovem. Mas ela não usou indutor, né? Foi o que eu entendi. Não usou. Após 6 meses, eu acho que assim, já é indicado ela utilizar. O importante é do indutor, ele tem que ser supervisionado, né? Então, eu já tive várias pacientes, né, que chegaram que uma amiga usou. Mas porque compra na farmácia? Compra. E você isso é consegue. Triste, isso é absurdo, né? Então esses via orais, mas os mais comuns, né, principalmente se trata de clomifeno, que ainda continua sendo a primeira escolha, o mais conhecido, ele pode ser adquirido assim de uma forma fácil. Certa, né? Exato. Cada um é tão diferente. E assim, nada garante que numa indução não supervisionada ela não vai ovular 3, 4, entendeu? Então, e aí corre mais risco de ter gestação múltipla. Complicações. Então é importante que usando o indutor ela seja supervisionada, né? Agora existe assim, além da indução, né, daí outros exames que tem que avaliar, né, toda a parte, né, de reprodução dela, como do esposo, né? Então, não só dar o indutor, mas já é um passo que ela deve dar, sim. Na minha opinião, 6 meses, né? Ela já tem o ovário policístico, ela já sabe os ciclos mais anovulatórios, então não é errado ela iniciar as induções, mas acompanhando. Tá, fazendo isso com acompanhamento, a gente não corre o risco de ter aqueles cenários, e eu não sei se é a ansiedade, a gente já conversou sobre isso, ou se são os medicamentos que às vezes, assim, usados de maneira aleatória, podem causar um inchaço ou um ganho de peso dessa mulher. Na verdade, assim, existe também a complicação do hiperestímulo, né? Que hoje em dia é muito mais raro, né? Porque desenvolveram protocolos, né, que evitam aqueles hiperestímulos graves, né? Mas algumas mulheres muito jovens, principalmente no caso dela com ovário policístico, podem inclusive ter hiperestímulo só com o citrato de clomifeno, né? E é ele que causa esses efeitos que você está descrevendo, porque é uma retenção hídrica, né, muito grande. Você tem um extravasamento do líquido do vaso, do epitélio, para fora, que a gente chama de terceiro espaço. Então, isso causa todo esse inchaço, né, aumento do volume abdominal e em casos severos, por exemplo, tem um edema de pulmão, entendeu? Derrame pleural. Então, assim, não é tão simples assim. É óbvio que são casos graves, mas podem acontecer, né? Então...
Vou voltar na questão da definição do que é uma gestação de risco ou não. Vai muito além de idade dessa mulher, né? Porque hoje a gente tem mulheres que se planejaram, programaram para engravidar mesmo após os 35 anos e elas estão melhores do que quando tinham 20, 25, né? Não, com certeza. Assim, hoje em dia, até mulheres acima de 40, né? Dependendo dos exames da saúde, a gente considera aí muito mais saudável que alguns casos mais jovens. Então, são outros fatores que definem se é de risco ou não. Exato. Por exemplo, obesidade, né, é um dos problemas que podem levar à hipertensão, à diabetes gestacional e outras complicações. A própria hipertensão prévia, a diabetes prévia, né, algumas doenças cardíacas, né, então assim, ou um histórico obstétrico já de alguma complicação, né, então tudo isso faz com que essa paciente ela seja muito mais de risco do que uma menina de 42 anos, super saudável, né, que se cuida. Perfeito. Agora, se também foi fruto de uma fertilização in vitro, não quer dizer que tenha que ter mais cuidado nessa gestação, porque a gente percebe, não sei se é algo meio natural do desejo, da espera, do trabalho, do desgaste emocional que a gente sabe que tem, né? Parece que quando é uma gestação vinda de uma FIV, existe um cuidado, às vezes até extra, demais, até exagerado. Excessivo, né? É isso por toda a situação, né, que gera aí, né, a fertilização in vitro e a espera dessa gestação, né? Mas tem também o viés de que muitas desses casais, eles já têm algum fator de risco, né, que os levaram a fazer, né? Então, eles realmente já espera-se que tenha complicações a mais. Então, por exemplo, uma trombofilia prévia. Pesquisa isso? Sim. Obrigatoriamente não por lei, mas assim, de rotina. Do consenso hoje médico, né? A maioria a gente acaba solicitando, porque você vai submeter aquela paciente a um nível hormonal de maior risco de um evento trombogênico, né? E na paciente, né, nos casais com infertilidade, existe uma incidência maior também, né? Então, acaba se pesquisando, né? Outro exame que acaba se fazendo hoje em dia também, que acabou tendo mais uma frequência maior, é o cariótipo do casal, né? Nem sempre todos pedem, mas cada vez mais nós temos pedidos pela frequência, né? Juntar ainda esse cariótipo do casal com uma biópsia, isso já te dá uma visão muito maior, né? Muito maior. E uma paciente, por exemplo, que foi submetida a uma cirurgia uterina, né? Então, daí levou alguma infertilidade. Então, a gravidez dela também já é mais delicada pelo próprio desenvolvimento. Então, acaba sendo, além dos cuidados emocionais, muitas vezes você tem aí algumas afecções prévias que levam ao maior risco realmente. Mas nem sempre. Agora, tem um monte de recomendações antes de engravidar, antes de começar a tentar. Porque a doutora explicou aqui que até 1 ano, antes dos 35 anos é normal a tentativa. E depois dos 35, espera-se 6 meses antes de fazer uma investigação. Mas você pode engravidar na sua primeira tentativa. Pode. E aí você tem que estar com tudo direitinho, né, doutora? O que se espera? Tem suplemento para tomar? Tem cuidados? Tanta gente fala do ácido fólico. No casal que não tem nada. Então, assim, nunca tentou, né? O que é importante, né? O ácido fólico, né? Porque o ácido fólico ele vai ser importante para o fechamento do tubo neural, né? Então, ele deve ser orientado, né? Iniciar-se de 2 a 3 meses antes, né? Nem sempre você consegue, né? Porque e também na dieta, muitas vezes a gente tem, né? Mas, se possível, iniciar a suplementação. Uma vitamina hoje muito na moda, mas que realmente as evidências mostraram que está associado com uma melhora da fertilidade, é a vitamina D. Também é importante que se avalie. Muita gente tem baixa. Exato, Sorologias, né? Então, muitas vezes aquela paciente, ela pode, antes de engravidar, fazer uma vacina importante, que depois, durante a gravidez, ela não vai correr nenhum risco, né? Então, e até fazer uma avaliação prévia, o que ela já é imune, o que ela ainda não é, né? Então, uma glicemia, né? Uma função tiroidiana, porque tanto o hiper como o hipotiroidismo, no início da gestação, eles podem aumentar o risco de abortamento,
né? Então, e algumas outras alterações durante a gestação, né? E às vezes a paciente nem sabe que tem, né? E eles podem prejudicar até depois a ovulação, conseguir engravidar. Então, alguns exames, se possível, serem realizados. E pelo pai também, né? Então, alguns exames, muitas vezes, a gente pode pedir para o pai, né? E os dois estarem juntos nessa empreitada é muito importante até para o bebê, né? Então, nesse momento aí da gestação, o bebê já recebe, ele já sente tudo junto com a mãe, né? E tudo que ela sente também. É, que a gravidez é dos dois, né? Então, ali vai ter um envolvimento desde o início, né? O que depois facilita aí todo o processo, né? De vínculo e tanta preocupação que você tem, que pode estar já ser construído desde o momento em que você soube aí dessa gestação, às vezes até antes, porque você está tentando, você não sabe, já fica naquele clima de harmonia que só vai trazer benefícios, né? Exato. Vou passar os contatos da doutora, porque nosso tempo acabou e é uma alegria sempre recebê-la aqui. Eu adoro aprender sobre esse tema. Você que está em casa também gosta, que eu sei. Vai lá no site Clínica Mãe, aí sentiu, clinicamãe.med.br. O telefone é 0 operadora 11 4305 6070. 4305 6070. E no Instagram, não deixe de seguir @Mãe Medicina. Também é sem o tio, Mãe Medicina. Doutora, obrigada por ter vindo. Adoro te receber aqui e volto sempre. Sempre estarei aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Bom fim de tarde. Adorei aprender mais aqui com a doutora nesse tema que foi maravilhoso. Você que está em casa já sabe, consegue ver e rever a todo o nosso conteúdo, não só o programa do Consulta ao Doutor, aos programas do Consulta ao Doutor, mas de toda a programação da HIT. Então vai lá no canal HIT TV do YouTube, fique por dentro também da nossa rede social, que é o Instagram, @TVHIT. Antes de cada programa começar, a equipe grava, então, esse conteúdo para que você saiba de antemão todos os temas e possa se programar para nos assistir. Obrigada pela companhia, pela audiência. Adoro receber os recadinhos de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.